Olhamos agora para o espaço, começa aqui a última fronteira. Conversamos, como é habitual aos domingos no Bom Dia Portugal, com o coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Hoje começamos por olhar para a Lua. Para a Lua, e quem não gosta de contemplar uma Lua bem cheia nos nossos céus e que, mesmo aquela forma, ainda hoje cria grandes mistérios, grandes dúvidas aos astrónomos. E vamos começar precisamente por essa forma, porque a Lua é achatada nos polos e é mais larga ao longo do seu equador, típico de objetos que rodam sobre o seu eixo, só que nós sabemos já há quase 2 séculos, graças aos trabalhos do famoso físico e matemático francês Pierre-Simon Laplace, que esta zona equatorial mais larga, a chamada protuberância equatorial da Lua, é 20 vezes maior do que aquilo que deveria ser. Ora, e isto intrigou sempre os cientistas, os astrónomos, e agora aparece um estudo que junta não só observações, mas também um estudo feito por computadores, um estudo computadorizado, que tenta descobrir por que razão é que então esta protuberância equatorial é 20 vezes mais larga do que aquilo que nós pensávamos, ou que a teoria dizia. E é engraçado como este estudo fala-nos também da própria história da Terra. Ora, há acreditado de facto que há aqui uma formação da Lua com uma teoria mais aceite até hoje, de que um objeto também de Marte terá chocado com a Terra, mesmo nos primórdios do Sistema Solar, e que o resultado desse choque terá sido a formação da nossa própria Lua. Então nós sabemos que a Lua esteve muito mais próxima da Terra do que está agora, foi muito mais quente do que é agora e, portanto, ao longo do tempo ela foi-se afastando do nosso planeta. Ela hoje afasta-se cerca de 4 centímetros por ano, quase imperceptível. Mas então, este estudo o que é que nos diz? Diz-nos que esta protuberância, para ter esta largura, então teve que ser formada ao longo de milhares de anos. Muito, muito, muito lentamente. E para se ter formado muito lentamente, quer dizer que as forças de maré gravitacional entre a Terra e a Lua teriam que ser mais fracas do que aquilo que nós pensávamos, precisamente naquela altura. Qual altura? O que diz este estudo é que durante o período adiano, ou seja, há cerca de 4 mil milhões de anos, foi quando esta perturbação começou a formar-se muito, muito lentamente. E o que também diz este estudo é que, para que essas forças de maré tivessem sido, de facto, muito mais fracas do que as que são hoje, então, e aqui é a parte também deliciosa deste estudo, o que é que nos diz sobre a própria Terra? Diz que o volume de água existente na Terra nesta altura, portanto estamos a falar de 4 mil milhões de anos, das duas uma, ou estava congelado, imóvel, quase imóvel, ou então praticamente não existia. E, portanto, é curioso como a estudar a Lua e a protuberância da Lua nós também conhecemos, de acordo com este estudo, um bocadinho da nossa própria história da Terra. E, portanto, só mesmo, de facto, uma massa de água quase imóvel ou inexistente é que consegue explicar uma protuberância equatorial da Lua 20 vezes mais larga do que aquilo que nós conhecemos. Nós não sabemos ainda qual foi a velocidade com que a Lua se afastou da Terra, ao longo, nos primeiros tempos. Se nós soubéssemos, poderíamos também incluir esses dados neste estudo e ter um outro valor mais preciso para a formação desta protuberância, mas pelo menos este é o primeiro estudo que nos dá um mecanismo físico e que nos consegue até datar, de certa forma, quando é que aquela zona equatorial da Lua começou a ficar mais larga e porquê. Um outro dado deste estudo muito interessante diz-nos que se nós juntarmos a imobilidade de volume de água na Terra com um Sol mais fraco, 30% mais fraco, então isso também ajuda à criação desta protuberância fóssil, é assim que os cientistas a chamam, esta protuberância fóssil na superfície da Lua. Portanto, não deixa de ser interessante como nós olhamos também para os outros astros, para os outros corpos, para compreender também a própria evolução do nosso próprio planeta e do nosso Sol já agora. Agora um desafio fonético e Oumuamua, Miguel, o que é que nos tens a dizer sobre Oumuamua today? Em primeiro lugar, quero dizer que disseste muito bem. De facto, é mesmo assim que se pronuncia Oumuamua, é um nome havaiano, e estamos a falar daquele que foi o primeiro objeto interestelar detectado. O primeiro, de acordo com os astrónomos, o primeiro de muitos. Este foi apenas o primeiro que foi detectado e ele hoje já se encontra muito distante e muito pouco brilhante, já não se consegue observar como deve ser, digamos assim, mas os astrónomos ainda trabalham com as observações que foram feitas deste nosso amigo Oumuamua e tentamos então descobrir um bocadinho mais sobre este corpo. Em primeiro lugar, agora temos a certeza de facto que não era um cometa, estamos a falar mesmo de um corpo muito parecido com os asteroides. A sua cor avermelhada, de acordo com os estudos de cor que foram feitos, uma cor avermelhada até nos
parece como alguns dos corpos que nós encontramos no nosso próprio sistema solar, nos confins do sistema solar, mas atenção, não pertence mesmo ao nosso sistema solar, já vamos perceber porquê, graças à sua órbita. E, para além da cor avermelhada, há aqui um outro pormenor muito interessante. É que nós já sabíamos que ele era um charuto, autenticamente, como mostra esta representação artística, não é uma fotografia, é uma representação artística, e, portanto, ele é muito mais largo ao longo do seu equador, uma proporção de 1:5 ou 1:10, e tem menos de 1 km de diâmetro. Porquê é que é importante esta forma? Por uma razão muito simples. Nós não conhecemos no nosso próprio sistema solar, sejam asteroides ou cometas, um corpo com este tipo de forma. O que quer dizer que, venha de onde ele vier, este corpo, imagina uma cintura de asteroides ou uma nuvem de Oort, ou seja, a residência de cometas, à volta de uma outra estrela, este corpo vindo desse sistema solar, planetário neste caso, é completamente diferente daquilo que nós encontramos no nosso próprio. Portanto, não deixa também de ser particularmente curioso esse pormenor. E depois, há um outro pormenor delicioso, é que os dados recolhidos sobre a sua órbita e o seu próprio comportamento mostram que ele está autenticamente a cambalear. Isto quer dizer o quê, de acordo com os astrónomos? Quer dizer que, para já, há ali uma dinâmica interior do próprio asteroide interestelar que nós ainda não compreendemos muito bem. Portanto, este cambalear pode estar relacionado não só por fenómenos intrínsecos a este próprio corpo, mas também, dizem os astrónomos, ele teve um passado recente violento. Ou seja, ele na sua trajetória para cá deve ter sofrido alguma coisa, mas essa alguma coisa deve ter começado logo na origem. Porque embora as primeiras indicações da sua origem apontassem para a estrela Vega, hoje não sabemos muito bem a origem deste corpo, mas o que diz agora este modelo também, que se tenta adequar obviamente às observações feitas, diz-nos que eventualmente este pode ter sido um pedaço de um planeta que orbitava um sistema duplo de estrelas, por exemplo, anãs, e que, quando passou perto das duas estrelas, sofreu forças de marés extraordinárias e esse planeta, autenticamente, fragmentou-se. E eis que chegou ao nosso sistema solar um pedacinho desse planeta. É o que diz, de facto, essa nova teoria para tentar perceber o Oumuamua. E, como eu disse há bocado, é o primeiro de alguns que os astrónomos pensam que existem no nosso sistema solar, ou seja, corpos que vieram de outros sítios. E porquê? Olha, porque um senhor investigador chamado Carlos da Fuente Marcos, da Universidade Complutense de Madrid, apresentou também um estudo em que diz mais ou menos o seguinte: nós conhecemos mais ou menos esta órbita do Oumuamua, uma órbita hiperbólica. Portanto, passou muito rapidamente do nosso sistema solar e agora afasta-se muito rapidamente do sistema solar. Não é o único corpo que nós conhecemos com este tipo de órbita, diz este estudo. Então, o que é que ele fez? Ele pegou, precisamente, em base de dados que apresentavam 339 objetos hiperbólicos, ou seja, com órbitas, com uma disposição orbital muito parecida com o Oumuamua. E fez um estudo em que rebobinou, digamos assim, 10 mil anos no passado, das órbitas desses corpos. Então, o que é que ele encontrou? Olha, ele encontrou um conjunto de objetos que 8 desses objetos são eles próprios, se calhar, outros intrusos do nosso próprio sistema solar. Ou seja, que estão cá, mas que têm origem fora do sistema solar. E de onde é que eles terão vindo? Olha, terão vindo de um outro corpo qualquer, e há aqui uma estrela, que é de facto a estrela da companhia neste estudo. É a estrela Scholz, que há 70 mil anos terá passado nas proximidades do sistema solar e terá, no fundo, perturbado a órbita de outros corpos. E que então atirou para o nosso sistema solar, nomeadamente o sistema solar mais interno, estes corpos. Portanto, apesar de ainda não termos a confirmação, já conseguimos também identificar outros corpos que estão dentro do nosso sistema solar com uma órbita hiperbólica que, eventualmente, também não pertencem ao nosso bairro. Por fim, Miguel, do que nos trazes de imagem da semana? Olha, a imagem da semana é lindíssima e é um hino também a Portugal. Mais de 20 anos depois de entrar em funcionamento, o Very Large Telescope, que no fundo são 4 telescópios do Observatório Europeu do Sul, que estão localizados no Chile, esta é a representação daquilo que vamos falar. Pela primeira vez, nós conseguimos combinar a luz destes 4 telescópios ao mesmo tempo. Isto faz com que, quando ligados ao mesmo tempo, uma técnica chamada interferometria, este é o maior telescópio à face da Terra, com um diâmetro aproximadamente de 16 metros. Para que isto acontecesse com uma precisão absolutamente notável, foi preciso criar um dispositivo chamado CODE-TRAIN, que
junte de uma maneira sem erros ou com a mínima perda possível a luz destes 4 telescópios. Ora bem, este Codet Train é uma maravilha da tecnologia portuguesa, porque foram portugueses, foi a indústria portuguesa, foram cientistas portugueses que construíram este dispositivo que é fundamental para termos hoje o maior telescópio terrestre, o melhor telescópio à face da Terra. E, portanto, porque é que nós assinalamos isto hoje? Porque foi mostrada a primeira luz, as primeiras observações feitas com estes 4 juntos, e só foi feito graças à precisão da nossa indústria e dos nossos cientistas. Miguel, obrigada e um bom Obrigado. dia.